Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa A Hora do Milagre, para contatos 020 7272 1010. E aqui no meu canto esquerdo você pode escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu nome, o nome de um familiar, um pedido de oração, um problema que você esteja passando, o nome da sua empresa e nós estaremos orando por você, estaremos orando pelo seu casamento. Por favor, prepare aí um copo com água, pois no final dessa programação nós estaremos orando e determinando que um milagre ele vai chegar até a tua vida, ao teu casamento, à sua empresa, à sua vida financeira. E eu tenho a certeza que um milagre espera por você. Nós vamos agora a um compilado de testemunho de pessoas que têm participado conosco todas as segundas-feiras e o milagre está acontecendo. Pessoas vêm prosperando, vêm tendo um encontro com Deus, que é a coisa mais importante, e as suas vidas elas têm mudado. Nós vamos a esses testemunhos e nós voltaremos com vocês. O seu nome? Zena. Dona Zena, resultado da aliança com Deus na tua vida. Pastor, há 15 anos atrás faleceu meu marido, né? E eu entrei com a causa na justiça contra a Previdência pensando sobre a morte dele, né? E me foi negado de primeira instância. Aí me orientaram, né, a procurar um advogado. Eu procurei o advogado, mas até aquele momento eu vinha na igreja. Né? Eu vinha todos os dias nos principais, né? Mas eu não vinha na segunda-feira. Então, eu entrei com o advogado, mas eu também fui para o altar e fiz uma aliança com Deus. Fiz uma aliança de toda segunda-feira, eu não faltava, fazia propósito, eu não faltava nenhuma segunda-feira na corrente. E foi 15 anos lutando, pastor. E, no entanto, eu recebia palavras, né, negativas de que eu não ia conseguir, porque foi muito tempo, né? Eu não ia conseguir. Algumas pessoas falavam que não desiste não, mas outras já falavam, desiste, porque você não vai conseguir, é muito tempo. E já foi negado, ele não contribuía, porque é previdência, né? Então tem que ter aquela contribuição. Eu falei, não, eu não vou desistir. E eu confiando, pastor, passei por muita humilhação, sabe? Eu precisava mesmo daquele dinheiro, então eu recorri a Deus porque eu realmente precisava, né? Não porque era uma necessidade assim só financeira, né? Eu tinha filhos pequenos também na época. E eu não desisti, continuei perseverando, toda segunda-feira estava perseverando, até minha família já tinha desistido. Até, pastor, que graças a Deus recebi essa bênção. Deus me abençoou e foi de uma maneira, pastor, no momento em qual mais precisava, porque não foi fácil perseverar 15 anos, mas eu não desisti, eu confiante em Deus, que Ele ia me responder e Ele me deu a resposta. Em um momento que eu mais precisava, de humilhação, de vergonha, sabe? E veio agora de uma maneira que eu paguei minhas dívidas, conquistei meu apartamento, quitei um carro que eu tinha financiado, comprei outro, tudo à vista, pastor. Estou fazendo meu apartamento da maneira que eu sempre sonhei, sabe? Deus é fiel, pastor. Ele honrou tudo que eu pedi para Ele, Ele me deu em dobro. Que Ele te abençoe muito mais, bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Leila. Dona Leila, o que Deus fez? Bom, eu sou corretora, eu estava há 1 ano e meio sem vender nada, absolutamente nada. Passei por muito aperto, infelizmente. Chegou meses de sujar meu nome, não ter o que comprar. E eu comecei a fazer o pacto aqui em janeiro. De janeiro até 2 semanas atrás eu não tinha vendido exatamente nada, mas eu perseverava e eu conversava com Deus. Se não for para eu continuar nesse ramo, para o Senhor me tirar. E eu cheguei a sair. Em agosto eu saí, fiquei 1 semana sem trabalho, 1 semana fora, voltei para o mesmo local e nada acontecia. E toda segunda-feira eu permaneci aqui, fazendo o pacto, perseverando, todos os corretores vendiam e eu estava com vergonha de ir trabalhar porque eu não conseguia vender nada. O contrato ia para assinar, o cliente desistia e voltava. E essa semana eu recebi uma proposta de um cliente, eu apresentei para minha gerente e ela me distratou dizendo isso não é uma proposta. Na segunda eu liguei para o cliente e falei, não consigo chegar no valor que o senhor quer. Ele falou, não, vamos mudar, eu não quero mais 1 unidade, eu quero 2. Aí eu consegui vender 2 unidades para ele e toda noite eu pedia para Deus, eu quero que o senhor me honre, mas eu quero que as pessoas vejam o quão grande é o meu Deus.
Eu não quero só ser honrada, eu quero que as pessoas vejam o tamanho do meu Deus. E eu quero vender 7 unidades. E ontem eu consegui completar 7 unidades. Deus honrou a senhora. Honrou. E foram 7 unidades em uma semana de trabalho. Amém. E vai vir coisas novas, irmão. Você está firme no pacto? Muito firme, muito. Eu perseverei, mas eu tenho certeza que foi todo pelo Espírito Santo, eu tenho certeza disso. Parabéns. Deus abençoe a senhora, tá? Seu nome? Andresa. Andresa, resultado da aliança com Deus na tua vida. Bom, quando eu cheguei aqui na Universal, eu estava quebrada financeiramente. Estava numa situação que eu jamais esperei passar, porque até esse momento eu nunca tinha passado nenhum problema financeiro. Mas passei. Então, eu abri uma empresa junto com meu irmão e com meu ex-marido na pandemia. E aí, por 2 anos, a gente tentou manter essa empresa, fazendo tudo o que podíamos, mas não deu certo. Até o meu marido mesmo, meu ex-marido, né, ele pediu divórcio, a situação estava muito difícil mesmo. E eu e meu irmão persistimos, mas pela força do braço a gente não conseguia. Então a gente passou por momentos bem difíceis. A gente até apelidou que era a fase do ovo, porque abria a geladeira e só tinha ovo e água para se alimentar, né? Era muito difícil mesmo. Nessa época eu não tinha, para ter noção, até o passe, né? O transporte do ônibus. A situação estava bem difícil mesmo. E aí uma madrinha, minha tia, ela me convidou, ela falou, vamos na segunda-feira na Universal? Falei, a gente não tinha mais o que fazer, né? Eu falei, vou lá conhecer para ver o que pode acontecer. E aí fui, na primeira reunião, eu fui me apresentar para o pastor, e aí cheguei lá, contei toda a minha situação para ele, o que eu estava passando, e estava sem esperança mesmo, porque tanto eu como meu irmão, a gente vem de uma família muito batalhadora, então eu achei que era só trabalhar, mas isso não foi suficiente. E aí, quando eu me apresentei para o pastor e eu contei tudo, ele falou assim, mulher de fé, e eu nem era de fé. Ele falou assim, mulher de fé, se você crer e obedecer, Deus pode mudar a tua vida com um contrato, um cliente. Aí eu falei, imagina, estou devendo mais de 200 mil reais, como assim, né? Quase 300 mil reais. Mas ainda assim, continuei. Em menos de uma semana, para a honra e glória de Jesus, eu fechei um contrato com uma frotista, que é uma empresa locadora de carros, né? A minha empresa era uma troca de óleo e Deus mudou para uma oficina mecânica. Então, mudou a nossa natureza. Veio com esse cliente, que eu falava, como um cliente vai pagar uma conta assim, né? E, na verdade, é uma frotista de carros. E a gente vem cada vez mais prosperando, Deus vem levantando. A gente mudou nossa situação, pagamos mais de 200 mil reais mesmo de dívida, que era algo inalcançável. Aqui eu não conseguia enxergar mais, não tinha o que fazer. Deus também me deu um carro que eu também não imaginava ter, enfim, que foi uma grande surpresa, que foi um presente mesmo, eu não tinha nem expectativa, mas ele fez com que acontecesse, glória a Deus por isso. E de tudo que eu passei, que foi em 2 anos que Deus mudou assim a minha vida completamente. Eu escutei uma frase uma vez que é assim, se a dor te leva até Deus, ela já te abençoou. E foi isso que aconteceu, porque hoje eu conheço a Deus. Tudo que não aconteceu na força do braço se tornou realidade na força do pacto. Isso mesmo, foi isso que aconteceu. Deus abençoe muito mais, tá? Pois bem, como vocês puderam ver, Deus ele vem agindo, ele vem prosperando, ele vem abençoando a vida das pessoas. Mas o que você precisa fazer é buscá-lo, usar a fé. Nós que estamos nessa caminhada rumo ao Rio Jordão, essa caminhada da fé, nós que estamos nos preparando para esse grande momento, onde nós estaremos determinando que coisas grandes irão acontecer na sua vida, através dessa campanha do Rio Jordão.
eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar, pois a palavra de Deus ela diz aqui no livro de Salmos 1, no versículo 1 ao 3, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Pois bem, vocês veem que na palavra de Deus, ele dá a oportunidade de você estar junto a ele, você buscá-lo. E é isso que nós estamos fazendo nessa caminhada da fé rumo ao Rio Jordão. Nós temos nos afastado daquilo que nos afasta de Deus. Nós estamos entendendo sobre o que é o verdadeiro arrependimento, o que é a pessoa ter a consciência de não estar agindo de acordo com o mundo, mas sim de acordo com a palavra de Deus, para que haja prosperidade na sua vida. Portanto, eu gostaria de lhe convidar a preparar aí agora um copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração e com certeza Deus ele vai te abençoar. Se você ainda não fez, você pode acessar o nosso site centrodeajuda.com e ali nós estaremos orando por você. Você poderá nos enviar um pedido de oração e nós estaremos orando. Vamos a esse intervalo e voltaremos com vocês. Seu nome? Gisele. Qual foi a vitória por fiz aliança com Deus, Gisele? Desde 2017, meu esposo ele tinha uma causa trabalhista na justiça. E eu comecei a orar, só que eu tinha um pacto com Deus. Quando foi em 2020, essa causa foi ganha. Pagaram só um pouquinho e abriu falência a empresa. Daí eu falei, eu não vou aceitar essa situação, nem essas palavras do advogado. O que eu fiz? Eu falei para Deus, eu tenho um pacto com o Senhor, então vou ficar firme em oração. Exatamente, fui para cima e perseverei. Daí quando foi na semana passada, o Senhor falou assim, que aquilo que eu estava orando há muito tempo ia sair. E quando foi, daí peguei e fui embora. Quando foi na terça-feira, no período da manhã, eu entrei em contato com o advogado, ele falou, está na mão do juiz, a gente não pode fazer nada. Eu peguei, fiquei firme naquilo, não me abalei, falei, eu creio naquilo que saiu do altar. O bispo falou aquilo, então não vou orar mais. Daí, quando foi na quarta-feira, eles me mandaram mensagem, falando que era para me mandar o número da conta, porque eles iriam depositar o dinheiro, e na quinta-feira depositaram. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Adriana. Como é que era a vida da senhora antes da aliança com Deus? Bispo, eu fiz faculdade através de um financiamento bancário. Era muito limitada a minha vida, muito limitada mesmo, a ponto de a minha mãe costurar minhas roupas para ir para a faculdade. E não tinha nada, não tinha visão de prosperidade. Hoje, depois que eu conheci a palavra de Deus, através da obediência e perseverança à palavra e pacto com Deus, a minha vida é próspera. Hoje eu tenho um escritório de ponta em Jundiaí, né, de arquitetura. Sou formada há 25 anos e é um dos maiores escritórios de Jundiaí no ramo de arquitetura. Estou no prédio principal em Jundiaí, né? Essa é a minha casa, que está avaliada hoje em 4,5 milhões de reais. Moramos num condomínio fechado. Mas tudo isso são coisas, mas a maior que eu tenho é o Espírito Santo. A presença de Deus em minha vida é que fez toda a diferença, bispo. Eu não seria nada sem a obediência a Deus, sem a presença de Deus na minha vida. Quer dizer que a senhora se formou com empréstimo, né? Veio aí de uma vida de muita miséria. Sim. E depois que a senhora fez uma aliança com Deus, depois a senhora teve realmente essa vitória de receber o Espírito de Deus, mudou tudo? Tudo, bispo. Hoje, meus filhos, a gente já foi para Disney, já fui para Nova York, mês que vem eu estarei na feira de imóvel de Milão. Então, assim, mas tudo isso porque a direção é do Espírito Santo. O escritório não é meu, o escritório é de Deus. E ali eu só sou uma líder, onde eu vivo aquele negócio, né, para honrar a Deus. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho 25 anos de formada, e é costume, com todo esse essa longa vida profissional,
repetirem projetos na minha área. Então, você constrói, depois você volta a fazer as mesmas casas. E até hoje, eu não repeti um projeto, bispo. Em tudo que eu faço, em cada projeto que entra no meu escritório, eu falo, Senhor, é uma família que vai morar ali, essa família tem que ser feliz, e a presença do Senhor vai estar ali. Então, Ele me dá inspiração em cada projeto, bispo. Tudo dando certo? Tudo. Tem paz? Paz, casamento, filhos, uma vida feliz. E isso tudo não faria sentido sem a presença de Deus. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Deus abençoe. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé nesse momento e oramos com todas as pessoas que se encontram agora em meio a desemprego, dívidas, problemas financeiros, meu Pai, dívidas impagáveis, a empresa que está à beira da falência, essa pessoa que se encontra nesse momento, meu Pai, passando por muitas dificuldades, muitas das vezes dependendo dos outros. Eu oro aqui agora por esse casal que se encontra em meio às brigas, problemas familiares, essa esposa, esse esposo que não sabe mais o que fazer para reconciliar o casamento. Meu Pai, tudo que eles sonharam, todos os sonhos estão indo por água abaixo por causa dos problemas que são cotidianos, meu Pai. Essa pessoa já não consegue mais viver um dia sem brigar. Eu te peço que o Senhor venha nessa hora consagrar esta água com o teu poder, e quando nós bebermos da mesma, que, meu Pai, nós não venhamos beber somente do H2O, mas que seja o teu poder para trazer a prosperidade, para trazer a reconciliação, que o Senhor venha trazer de volta naquele esposo que saiu de casa, aquela esposa que saiu de casa, e que haja, meu Pai, a tua bênção nesse casamento, nessa empresa, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, beba dessa água aí com fé e receba um milagre nessa hora. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o milagre ele já chegou até a sua vida, o seu casamento, a sua empresa, a sua casa, a sua família. Mas agora eu gostaria de lhe convidar para estar conosco em uma das nossas igrejas. E se você precisa saber o endereço mais próximo, você pode acessar o nosso site centrodeajuda.com e ali você vai saber o endereço mais próximo para estar conosco já neste domingo. Nós que estamos nessa caminhada da fé rumo ao Rio Jordão, eu gostaria de lhe convidar para estar conosco nesse domingo aqui na nossa Catedral dos Milagres, às 7h30 da manhã, mas principalmente às 10 da manhã, no número 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, aqui no norte de Londres, onde nós estaremos abençoando a você e a sua família. No mais, de onde você estiver participando conosco dessa programação, tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e recebam um milagre nessa hora.